A candidatura do António Sampaio da Nova é a candidatura da esperança. Nós tornamos tão cínicos em relação aos políticos e de repente aparece o António Nova e ele diz nós, ele não diz eu. E eu creio que é por isso que nós paramos e que ficamos a escutá-lo. Ele encontra as palavras exatas, as palavras justas para Portugal, lá onde só havia um imenso vazio, um vazio ético, um vazio de sentido, um vazio de compaixão e solidariedade. E o voto dos portugueses que vivem longe, eu sei que não conta muito, mas conta para o coração. Aqui em casa nós vamos todos votar pelo António Sampaio da Nova, não queremos passar ao lado da história. Eu chamo-me Isabel Pereira dos Santos, aqui no Quebec sou Isabel dos Santos, sou atriz, vivo em Montreal há mais de 20 anos e constato, desde que aqui vivo, que os portugueses têm uma enorme capacidade de adaptação aos países para onde imigram, mas que guardam sempre aquela ligação muito forte com Portugal, e especialmente com a cultura e a gastronomia portuguesas. Constato também que as estruturas portuguesas existentes para servir a diáspora usam muitas fórmulas que são um bocadinho antigas e que não são capazes de dinamizar os diálogos criativos e espontâneos que os expatriados de hoje tentam criar com Portugal. Então, a minha questão para o António Sampaio da Nova é a seguinte: que ações pode o Presidente da República apoiar ou desenvolver para estimular esses diálogos criativos que a diáspora portuguesa tem já de uma forma espontânea e entretém já de uma forma espontânea com Portugal? Era só isto que eu queria perguntar. Muito obrigado pelo voto da família toda. Já agora espero que seja uma família grande, não é? Mas muito obrigado pela... Eu acho que há três coisas que disse que eu gostava de sublinhar, não é? A primeira é a ideia do nós. Eu sublinhei isso muito no Porto, porque eu julgo que é essa construção do tentar... Eu vou fazer-vos uma confissão. Eu tive 3 dias no Porto, tive sábado, domingo e segunda-feira, e ao longo dos 3 dias fui falando com pessoas, como estou agora aqui a falar convosco. E eu só consigo preparar os discursos quase em cima da hora. Não sou capaz de preparar um discurso com uma semana de antecedência. Não é preciso da adrenalina dos últimos minutos, dizer não vou ser capaz, não vou ter tempo, não é? Já acabou e depois não consigo imprimir e vou para lá corrigir à última hora frases e tal, mas preciso de sentir essa não sei, essa pressão, não sei como é que isso se diz, e portanto os discursos para mim têm que ser construídos em cima da hora. Não é? E eu construí o discurso na segunda-feira à tarde, basicamente. O Rivoli foi às 7h30 e eu construí o discurso durante a tarde da segunda-feira. E obviamente que tinha muito presente as conversas que tinha tido com as pessoas e tinha tido muito presente essas conversas. E uma das coisas que me deu mais prazer foi no final do discurso. Algumas dessas pessoas, eu tinha ido à Cooperativa dos Pedreiros, tinha ido a um bairro popular na Rábida, ainda do tempo do Saal, enfim, daquelas coisas que fiz a Vieira a seguir ao 25 de Abril, tinha estado com um grupo de jovens, tinha conversado com várias pessoas. Foi algumas dessas pessoas virem ter comigo no final e terem dito, ainda bem e tal, eu vi que falou naquilo que eu lhe disse, não é? Eu vi que aquilo que nós falamos que estava lá no discurso. Isto é a sensação de que eu, pelo menos, durante algumas passagens do discurso, fui capaz de incorporar coisas que as pessoas me disseram e que, em alguns casos, coisas que eu pedi às pessoas autorização para trazer para o discurso. Não é? Houve coisas que eu pedi autorização às pessoas para dizer, mas eu tenho autorização para dizer isto e para trazer isto para o meu discurso. Essa ideia de tentar construir essa dimensão, que parece um bocadinho paradoxal, porque o cargo de Presidente da República é um cargo pessoal, é uma pessoa que se candidata, mas eu julgo que nós precisamos de o construir de uma maneira mais coletiva, mais participada, neste nós, sobre o qual eu insisti muito no discurso do Porto e que agradeço muito à Isabel ter aqui trazido. O nosso problema dos diálogos criativos e de outros diálogos é justamente aquele que a Isabel colocou, que eu acho que nós estamos fechados em formas antigas de falar. Nós não encontramos ainda as maneiras de falar
E eu acho que muitos jovens já encontraram, certamente, que há muitas comunidades que têm outras formas de comunicar entre elas, de pensar entre elas, que nos escapam, que nós não conseguimos compreender e nós não estamos ainda capazes de encontrar as formas justas de poder comunicar entre nós no nosso tempo. E julgo que um Presidente da República tem a obrigação de tentar assumir também esse risco. Eu sei que é um risco. Eu sei que é um risco poder abrir coisas que não são habituais. Eu sei que é mais fácil preparar uma conferência, convidar 3 conferencistas e dar 30 minutos a cada um e depois fazer um discurso de encerramento. Eu sei que é mais fácil isso. É menos arriscado. Mas eu julgo que nós temos que arriscar. Precisamos de arriscar, sabendo que muitas coisas não vão correr bem, sabendo que muitas coisas não vão acontecer à primeira, mas eu acho que o que está na arte é a ideia do risco. Quer dizer, isto é, se nós não arriscarmos, eu lembro-me sempre do Daniel Amelino, que foi o orientador da minha primeira tese de doutoramento. Houve uma altura, a maior parte, enfim, não conhece isso, mas a Conceição conhece bem, em que a pedagogia foi invadida por uma coisa chamada pedagogia por objetivos. Não é? Portanto, é que nós tínhamos que definir objetivos, não é? E depois tínhamos que ver se as criancinhas atingiam ou não os objetivos. E o Daniel Amelino escreveu uma coisa muito interessante sobre as artes, em que ele dizia: o grande problema disto é que nas artes o objetivo é não cumprir o objetivo, é ser imprevisível, não é? E, portanto, se uma determinada criança é previsível, não é isso que a gente quer. A gente quer é que ela faça uma outra coisa que não aquela que nós estamos a pensar que ela fizesse. Ora, esta ideia de imprevisibilidade que está inevitavelmente na criação, que está inevitavelmente no trabalho criativo, ela obriga-nos a assumir riscos. E creio que o Presidente da República tem que ser capaz também de assumir esses riscos na forma de construir estes outros diálogos e de trazer estas comunidades para Portugal e para o nosso diálogo criativo, como a Isabel dizia. E para isso nós precisamos ter confiança, porque se não tivermos confiança, para mim essa vai ser a palavra-chave. Se nós não tivermos confiança no outro e não tivermos confiança nos outros, nós não conseguimos fazer nada. Não é possível. Não é? Isto é, se eu estiver permanentemente a desconfiar, se eu estiver permanentemente a achar que o outro me está a enganar, se eu estiver permanentemente a achar que o que o outro está a dizer não é bem aquilo, ele disse aquilo, mas o que verdadeiramente ele queria dizer era outra coisa. Se nós não tivermos essa confiança, nós não conseguimos ir a lado nenhum. É impossível. Quer dizer, isto é impossível fazer arte sem confiança, é impossível fazer ciência sem confiança, é impossível construir cultura sem ter uma base de confiança. E essa base de confiança tem que ter também, e a Isabel começou por aí e eu acabo por aí, tem que ter também como base uma ideia de esperança. Quer dizer, não é uma esperança tonta, não é uma esperança vã, mas é uma esperança de construção e de sabermos que, na verdade, isto para mim é sempre é sempre o tema, ao mesmo tempo, mais difícil e mais surpreendente, que quando nós olhamos para Portugal, Portugal tem tudo para ser um país diferente, quer dizer, isto é, somos relativamente poucos, somos 10 milhões de habitantes, quer dizer, temos o território que temos o mar que temos pessoas qualificadas, se calhar gastamos demais em infraestruturas, mas já gastamos e as infraestruturas estão lá, e os acessos estão lá, e as possibilidades de mobilidade estão lá, e somos um país que se adapta bem às novas tecnologias, e somos um país que tem tudo para dar certo, quer dizer, e depois parece que de repente que nada disto, parece que estamos sempre num beco sem saída e a queixar-nos que estamos num beco sem saída e tudo o que vemos é a parede do beco sem saída e que não conseguimos ver mais nada porque nos falta também a construção dessa dimensão de esperança que é muito importante. E foi justamente por isso, e por aqui termina, a Isabel começou, que não sei se foi a minha última frase no Porto, mas foi uma das frases em que eu disse porque é que se candidata a Presidente da República e a minha resposta foi para tentar que a esperança também não imigre, não é? Já que está a emigrar tudo, não é? Está a emigrar a ciência, está a emigrar o conhecimento, que não imigra a esperança, não é?